Olá! Continuando o nosso assunto sobre o nosso raciocínio em grupo, hoje nesse vídeo, eu vou falar um pouco sobre o outro lado da questão, o lado ruim do raciocínio em grupo. No vídeo anterior a gente viu que, às vezes, juntando as opiniões de muitas pessoas, a gente tem um resultado bastante positivo, mas isso não acontece sempre. Pelo contrário, por exemplo, James observou que existe um efeito que ele chamou de groupthink, sem espaço, pensamento de grupo, onde quando as pessoas pensam juntas, e em especial se há algum tipo de pressão para que as pessoas concordem com alguma coisa, esse tipo de situação leva ao grupo a raciocinar de uma forma muito menos capaz e muito menos eficiente do que os indivíduos do grupo. Exemplos clássicos disso são como torcidas de futebol, por exemplo, são capazes de, quando agindo como grupos, cometer atos que as pessoas individualmente talvez não cometessem. Entra uma forma de raciocínio de grupo que leva a uma série de erros. Isso tende a acontecer em situações onde você tem alguma carga emocional muito forte associada a uma das opções, que faz com que as pessoas, mesmo que considerassem aquela opção boa, passem a não querer se manifestar ou mesmo a mudar de opinião apenas para concordar com o grupo. Existe inclusive um experimento clássico do Ash, onde ele apresentou uma figura com, de um lado, uma única linha, de outro lado, 3 linhas. Essa figura que vocês estão vendo aí agora. E ele perguntou, aquela linha isolada, ela seria do mesmo tamanho que qual das 3 linhas que estão do outro lado, A, B ou C? O que ele observou foi que, para a figura que ele apresentou, essa que eu apresento aqui foi só uma versão minha, não é exatamente a figura original, mas a figura que ele apresentou era clara o suficiente para que, quando ele fazia a pergunta, 99% das pessoas respondiam a linha certa. Só que aí ele preparou esse experimento para tentar verificar a influência social. Então ele colocou na mesma sala várias pessoas, várias das quais eram atores contratados por ele. Onde os atores primeiro diziam a linha errada, e aí ele perguntava para a pessoa que realmente estava tendo testada com a opinião dela. Quando ele tinha uma maioria de 3 ou mais que apontavam para a linha errada, o que ele observou é que, em vez de haver só 1% de erro nas respostas, ele passou a ter 75% de erro, com as pessoas dizendo que a linha era aquela que os atores tinham dito e que era escolhida para ser a linha errada. Ou seja, enquanto as pessoas sozinhas acertavam praticamente sempre, quando influenciadas por uma maioria de pelo menos 3 pessoas, elas tendiam a errar a maior parte das vezes, 75% das vezes no estudo dele. Isso é evidência de que essa influência social dentro de um grupo, quando um grupo raciocina, pode haver problemas, e problemas bastante sérios. Lawrence e vários coautores também fizeram um estudo sobre essa possibilidade do grupo prejudicar as capacidades individuais, e o que eles fizeram foi fazer uma série de perguntas factuais para as pessoas. E quando eles faziam essas perguntas para as pessoas separadas, eles de fato verificavam que a média, ao totalizar as perguntas, as respostas eram bastante próximas da resposta correta, como Galton tinha observado já há mais de um século. Só que, depois de pedir para as pessoas darem essas respostas, eles pediram que essas mesmas pessoas reavaliassem sabendo a opinião dos demais. O que eles observaram é que, ao introduzir essas opiniões dos demais, o resultado, a qualidade das respostas individuais piorava. Piorava tanto que eles chegaram até a observar alguns casos em que a resposta correta, que estava no meio de todas as respostas dadas quando as pessoas respondiam separadamente,
nem fazia parte mais das respostas finais depois que o grupo interagia. Ou seja, a interação de grupos, de alguma forma, muitas vezes, pode ser extremamente prejudicial à qualidade da resposta. A gente tem a impressão de que um debate poderia levar a respostas melhores. Talvez seja verdade em alguns casos, mas dependendo de como é conduzido, os detalhes de como é conduzida essa interação importam e bastante. Eu vou voltar no próximo vídeo a discutir outras observações, outros resultados sobre formas de diminuir o problema. Dado que, ao raciocinar em grupo, nós temos aparentemente uma capacidade muito maior do que o indivíduo, mas, dependendo de como é conduzida a coisa, essa capacidade é perdida e nós podemos ser até piores do que o raciocínio individual, o como é estruturado esse grupo pode ser muito importante. Eu vou apresentar só umas poucas ideias, sem entrar muito a fundo, mas de resultados que discutiam como obter resultados melhores. Okay? Até lá, obrigado.